Viva, chegou ao Biosfera. Portugal lentamente adere à reciclagem, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Dos 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos produzidos todos os anos, apenas 15% são reciclados. O que está a falhar para conseguirmos separar mais lixo? Acompanhamos a recolha seletiva de resíduos em Gondomar, que, depois de triados na Lipor, são enviados para diferentes fábricas de valorização do plástico, vidro, metal e papel velhos. Veremos também o que está a mudar no tratamento dos resíduos perigosos das embalagens de fitossanitários usadas na agricultura. O convidado do bilhete de identidade de hoje é uma planta muito usada na medicina chinesa. Falamos do Ophiopogon, uma herbácea perene que tem uns frutos azuis marcantes. E ainda as escolhas do Bionet e os índices ambientais que marcam a vida das cidades. Fique a próxima meia hora na companhia do Biosfera. Sabia que a separação não termina no ecoponto? Antes da reciclagem começar, os resíduos passam por uma apurada triagem para remover contaminantes e isolar os diferentes materiais. Este é o início de um longo ciclo da reciclagem, que no caso do Grande Porto, começa na Lipor. Este é um dos 400 ecopontos espalhados pelo concelho de Gondomar e esta é a família Pereira, que o visita dia sim, dia não. Para o Paulo e a Guilhermina, a tarefa de separar o lixo lá de casa passou a ser um hábito de todos os dias, tudo graças ao empenho do filho João. Ao princípio foi um bocado difícil, mas depois, assim, nós vínhamos habituados a um sistema antigo, pronto, era só chegar, meter no lixo e já o pronto. Mas é uma experiência boa e graças ao nosso filho que está a correr bem. Infelizmente, nem todas as famílias demonstram a mesma preocupação pelo meio ambiente como os Pereiras. Em março deste ano, a última caracterização efetuada a amostras do lixo indiferenciado permitiu concluir que no meio do lixo comum há muitos resíduos de papel, plástico, vidro e metal que acabam injustamente condenados à incineração ou a um túmulo eterno num aterro. Com a carga devidamente acondicionada, seguimos viagem até às instalações da Lipor, localizadas em Irmesinde. Aqui, todos os meses, são acumuladas 1.400 toneladas de papel e cartão. Depois de consolidado, este material é finalmente encaminhado para o retomador final. Entretanto, nos resíduos dos ecopontos amarelos, o percurso é mais complexo e demorado. As pessoas colocam as embalagens dentro de um saquinho e colocam no contentor. Nós começamos por abrir esses sacos, remover alguns rejeitados de grandes dimensões, algum material fora de formato que não pode ser encaminhado para a segunda fase de triagem. Removemos a grande parte dos sacos plásticos, removemos também alguns sacos muito específicos, como são, por exemplo, os sacos de arroz, os sacos de massa. Depois, todo o restante material é colocado num compactador, numa caixa compactador, e é descarregado aqui no centro de triagem. Passa no primeiro processo mecânico, que é o eletroímã, que vai remover todo o material ferroso que está a ser encaminhado juntamente com as embalagens. Esse material é encaminhado diretamente para uma prensa, onde é enfardado de imediato e acondicionado no local devido. O restante material passa por um crivo vibratório com uma malha de 5 cm, que permite remover todo o material de reduzidas dimensões. Esta etapa facilita todo o processo de triagem, porque depois é muito mais fácil para a equipa separar o material se não tivermos estas contaminações de material muito pequenino. Neste ponto separam-se 4 tipos de plásticos: o PET, das embalagens de sumo, o PEAD, usado em embalagens de lexívia e detergentes, o Tetra Pak, de pacotes de leite, e ainda os plásticos mistos, como o PVC ou o esferovite. O tapete, depois de chegar, permite que para a frente seja retirado o PET. Eles conseguem observar todo o material que tem à frente, retiram todo o PET. Quando terminarem, carregam na caixa que aciona uma comporta e esta muda para o PAD. E eles aí retiram todo o material PAD. Em simultâneo, podem retirar sempre a cal ou Tetra Pak e os plásticos mistos. Quando toda a gente tiver terminado, o tapete é acionado novamente e o que passa em negativo são os rejeitados e o alumínio. Nesta linha, o desconhecimento ou alguma falta de civismo também são triados. Por aqui surgem muitas vezes resíduos e artigos perigosos erradamente colocados nos ecopontos.
Seringas, por exemplo, embalagem, quando tiveram produtos tóxicos, há outros materiais que podem condicionar, por exemplo, quando aparecem very lights ou munições, que obrigam à paragem completa da linha, mas aqui, para além da paragem, estamos a falar do problema de saúde do colaborador. Por isso, será sobretudo um material aqui que é muito perigoso e que não devia ser colocado, que são as seringas. O caminho destes resíduos continua. A metamorfose dos materiais pela reciclagem acontece nas instalações de cada retomador, mas nesta separação já estamos a ganhar. Em 2012, a valorização multimaterial levada a cabo na Lipor evitou a emissão de mais de 33.262 toneladas de dióxido de carbono. Apesar das campanhas de sensibilização e com o aparecimento constante de embalagens novas, ainda são muitas as dúvidas no momento de escolher o ecoponto adequado. São questões e mitos urbanos que vamos tentar desmistificar. Nos anos 90, o Gervásio era a prova de que separar papel, plástico, vidro e metal não era tarefa tão complicada quanto poderia parecer, mas hoje seria preciso dar-lhe um desconto. As cápsulas de café, eu não sei até que ponto é que a gente tem que tirar o interior do café, eu por acaso retiro. Eu abro as embalagens, retiro o café por dentro e deito no plástico. No nosso processo de triagem não conseguimos valorizar da melhor forma esse material. O ideal será utilizar os mecanismos desenvolvidos pelas marcas que colocam esse produto no mercado. E aí vamos conseguir aproveitar quer a parte de alumínio, quer a parte orgânica e dar-lhes o encaminhamento mais nobre possível. Mas as dúvidas não se ficam por aí, até na nossa redação deparamo-nos com algumas questões para as quais quisemos encontrar respostas. Não, basta escorrer bem, retirar todo o conteúdo e colocar a embalagem no contentor. Não é preciso lavar as embalagens. Se nós, no fim de utilizarmos aquele garrafão, retirarmos a tampa, espalmarmos a garrafa e voltarmos a colocar a tampa, ela vai manter aquele formato e vai fazer com que ocupe menos espaço no contentor. Isto é muito importante para que se consiga otimizar o transporte do material recolhido nos ecopontos. Embalagens de reduzida dimensão, de esferovite, que podem ser colocadas sem qualquer tipo de problema no contentor amarelo. Se estamos a falar de embalagens de esferovite de maior dimensão, por exemplo, uma embalagem que foi utilizada para transportar um televisor ou um frigorífico, essas não é tão fácil colocar porque a entrada do contentor é pequena, podem ser partidas para caber ou devem ser encaminhadas através do ecocentro. Nos ecocentros temos um local próprio para colocar as embalagens de esferovite. A caixa do CD, a caixa do DVD nós conseguimos encaminhar, no entanto o CD propriamente dito não é possível reciclar através do sistema de recolha dos ecopontos. Apenas quando recebemos em grandes quantidades conseguimos encaminhar esse material. Quando é colocado pontualmente um CD no ecoponto não é possível encaminhá-lo corretamente. Um guardanapo de papel, por norma, quando é utilizado, fica contaminado, ou com gordura, ou com matéria orgânica, e com essas características não o conseguimos depois reciclar. Se for um frasco em que o mecanismo está incorporado e não é possível tirar, colocamos na mesma no contentor verde. Colocar o resíduo certo no respectivo contentor implica atenção e rigor, pois aqui, em caso de erro, há resíduos que ficam irremediavelmente pelo caminho. Uma embalagem de papel, se for colocada junto com as embalagens do ecoponto amarelo, vai ficar contaminada e depois não é possível reciclar. Ou uma embalagem de vidro, se for colocada junto com o contentor amarelo, o processo de triagem não permite que ela seja removida, por isso encaminhada para rejeitado. No ano passado, os portugueses colocaram mais de 470 mil toneladas de vidro, papel e cartão nos ecopontos de todo o país. Resíduos que, na realidade, são uma peça importante para produzir papel e garrafas novas. Do velho se faz novo e não haverá melhor exemplo disso que as garrafas de vidro, feitas sempre com uma percentagem importante de vidro reciclado. Na fábrica da BA Vidro entram todos os dias até 500 toneladas de casco, mas, por incrível que pareça, mais de metade é importada no mercado externo porque o vidro que os portugueses colocam nos vidrões não chega para as necessidades. Os inúmeros contaminantes, que é a pior coisa para nós, vidreiros,
nos acontece é encontrar o prato lá de casa, a chávena do café, o pires, e isso não pode entrar no forno. Portanto, temos que reduzir ao mínimo a probabilidade de termos alguma partícula dessas no casco final. O vidro é descontaminado e segue o seu caminho, é moído e misturado com diversos componentes até ser introduzido nos fornos. O vidro reciclado, o casco, como nós chamamos, sai da estação de tratamento, é introduzido num silo, como todas as outras matérias-primas que aqui temos. Elas são pesadas, cada matéria-prima é pesada, existe uma receita, e misturadas vão alimentar o forno, vão para um silo e depois alimentam o forno, onde vão ser fundidas à medida do necessário. A Semopol produz embalagens de ovos a partir de pasta de papel reciclado. Num ano, são aqui entregues 13.550 toneladas de papel e cartão, a partir dos quais se fazem 200 milhões de caixas de ovos. O que nós utilizamos para fabricar os nossos produtos é 100% papel e cartão reciclável. Em média, recebemos 50 toneladas de papel por dia. Através de força mecânica, num equipamento designado de pulper, tem uma hélice que impulsiona o papel um contra o outro. E esse movimento, esse atrito entre o papel, vai fazer com que desfibre, que se desfaça, digamos assim. Juntamente com a água, consegue-se uma consistência pré-determinada e conseguimos uma pasta de papel, uma polpa de papel. Nesta fase, a mistura ainda tem contaminantes que devem ser removidos. Da matéria-prima recebida, 15% acaba rejeitada. Ao fim de um ano, são 800 toneladas de plástico e outros materiais que, além de serem um entrave no processo de reciclagem, são resíduos condenados ao aterro. Através dessa cribagem, o que nós fazemos é fazer uma primeira triagem, ou seja, tudo o que não é válido tem que ficar retido. E isso acontece mecanicamente atrás de mim. Depois de uma fase de desidratação, cada embalagem é prensada para que possa dobrar-se e fechar-se na perfeição. E assim, a caixa está preparada para ser personalizada com a marca do cliente. Feitas as contas, a vantagem ambiental é uma evidência. Se 20 árvores são poupadas por cada tonelada de papel reciclado, só na Semopol salvam-se 1000 árvores todos os dias. Até abril deste ano, os portugueses colocaram mais de 47 mil toneladas de plástico e metal nos ecopontos amarelos e esperamos que a contagem não pare de subir. Só em 2012 foram separadas mais de 130 mil toneladas destes resíduos. Enquanto o metal é triado e encaminhado para a siderurgia nacional, as embalagens de PET podem dar origem às multifacetadas fibras de poliéster. Foi nesta unidade industrial de Porto Alegre, da empresa Evertis, que foi processado 91% de todo o plástico recolhido pela Sociedade Ponto Verde em 2012. Aqui não há falta de matéria-prima. Todos os dias, 5 a 6 caminhões descarregam os fardos de embalagens de plástico destinadas à reciclagem de PET, o politereftalato de etileno. Estamos na zona de alimentação, onde os fardos é removido a cintagem e são abertos para depois serem pré-lavados, para remover as contaminações superficiais das embalagens. O que acontece na triagem automática é a separação por cor, para gerar 2 fluxos, e separação por contaminante, porque existem algumas embalagens que por arraste nos centros de triagem também vêm, portanto, nomeadamente embalagens de PP, PE e também embalagens alimentares. Depois de triado, o material é moído, lavado e no final ainda se retiram pequenos grânulos de plásticos, como o polipropileno, que seriam incompatíveis com esta linha de reciclagem. No fim, só o PET chega à extrusão. Aqui o material é aquecido e, ao passar pela fileira, assume a forma de vários filamentos de polímero que são de imediato cortados em grânulos que mais tarde servirão de matéria-prima para diversas indústrias. Este granulado vai ser utilizado como matéria-prima para fazer, por exemplo, fibra de poliéster. Fibra de poliéster que vai dar origem a fio, que vai dar, por sua vez, vai dar origem a artigos têxteis. Portanto, é altamente versátil e amplamente utilizado. Mudando de recurso, mudamos de fábrica. Desde o ano passado, a Metais Jaime Dias recebeu 3.910 toneladas de resíduos metálicos da Lipor, com 2 origens distintas, 160 toneladas de latas de metal e 3.750 de escórias. Na recolha seletiva estamos a falar de latas
ferrosas e de latas de alumínio. Portanto, nessa recolha seletiva, portanto, são separadas, depois são compactadas, são tratadas e vêm para as nossas instalações. Depois temos os resíduos metálicos que resultam da incineração dos resíduos urbanos na incineradora da Alipor, como referi. E esses resíduos, portanto, é uma escória que vem para a nossa empresa e são processados, são tratados. Claro está que na escória da incineração não há só metal, há 20% de impurezas que é preciso reencaminhar para tratamento diferenciado. A separação ocorre numa trituradora. Além das escórias, processa veículos em fim de vida e resíduos metálicos industriais. Aqui, 12 martelos em rotação, com uma potência de 1250 cavalos, conseguem reduzir grandes peças a grânulos mais pequenos e densos. Esses metais não ferrosos vão ser tratados por forma a serem separados. Ou seja, nós estamos a falar de alumínio, estamos a falar de cobre, estamos a falar de latão, estamos a falar de aço inox, por aí fora. Portanto, todas essas frações vão ter que ser separadas. E é no separar que está o ganho, com os diferentes metais a serem encaminhados para um desfecho mais verde, com óbvias vantagens ambientais. Todos os metais que aqui são tratados e são reutilizados são metais que não vamos ter que explorar, com um custo ambiental desde não haver exploração até ao custo ambiental de menor consumo de energia. Há décadas que os produtos fitossanitários mudaram os campos de Portugal e do mundo, mas com eles vieram embalagens que nem sempre tiveram o melhor desfecho. Este cenário está a mudar com a recolha seletiva e a reciclagem destes produtos perigosos. O uso de produtos fitossanitários faz parte do dia-a-dia do Sr. Lino, agricultor de hortícolas há 30 anos. Embora sejam um auxílio na proteção das colheitas, ele sabe que estes produtos não são inócuos. Depois de vazias, as embalagens dos pesticidas eram um problema com o qual nem sempre os agricultores lidavam de forma correta. Uns para a caixa do lixo, outros ardiam, outros enterravam. Era muito complicado. E tinha noção de que isso não era a maneira mais correta de fazer. Era um desastre ambiental todo terrível. Em parte, a razão de alguns atos menos corretos até se explica por uma campanha publicitária que, na década de 60, dava conta do dia-a-dia da família Prudêncio, uma família de agricultores que lidava com pesticidas, mas que não dava o melhor fim a estas embalagens. Uma espécie de senso comum que a Valor Fito, um sistema integrado de gestão de resíduos e embalagens em agricultura, quer alterar. Na altura dizia, não reutilize, está correto, não se devem reutilizar, mas dizia-se queime em terra as embalagens vazias. Isso hoje sabemos que não é o destino correto, até porque também na altura não havia um Valor Fito e hoje já. Desde que apareceu o Valor Fito, todos os procedimentos foram alterados. Passamos a manusear as embalagens de forma diferente, a lavá-las de forma diferente. O simples facto de termos os sacos para as colocar e entregar no distribuidor passou a ser um descargo de consciência para nós, porque nós muitas vezes não sabíamos o que é que havíamos de fazer a tanta embalagem. Depois de utilizada a embalagem, algumas podem ser lavadas e essas devem ser triplamente lavadas e depois colocadas nos sacos apropriados que são disponibilizados pelo Valor Fito. Algumas embalagens, pelas suas características e pela característica do produto, não podem ser lavadas, mas depois de esgotadas o seu conteúdo, devem ser colocadas igualmente nesses sacos. Agora, quando o Lino Caetano voltar à loja para comprar mais pesticidas, leva de volta os sacos da Valor Fito com as embalagens usadas, que ficarão aqui entregues até serem recolhidas pela EGEO, a empresa responsável pelo tratamento destes resíduos. Em 2012, a Valor Fito recolheu mais de 240 toneladas destas embalagens em mais de 700 pontos de retoma. Mas este valor representa apenas 31% destes resíduos produzidos em todo o país. Estas seguem para o CISAV, um centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos industriais perigosos. E é aqui que são realizados todos os esforços para descontaminar estas embalagens com a máxima segurança. Vamos ter que separar as várias tipologias de resíduo. Temos uma pequena fração de materiais ferrosos e não ferrosos, uma pequena fração de cartão e papel e depois temos uma fração maior de plástico. Outra fração também de vidro, mas que é residual. Mas toda essa separação tem que ser feita antes do resíduo chegar à etapa do processamento. No fim da linha, os grânulos de plástico descontaminados são enviados para os retomadores finais que terão neste material a matéria-prima para gerar novos produtos, alguns dos quais até poderão vir a ser úteis na própria agricultura. Pode ser utilizado para fabricar tubagens de rega,
ou, por exemplo, para fabricar aqueles tubos que nós conhecemos que são protetores das plantas, depois de uma nova plantação. Não sei se já viram, não são os tubos que se põem à volta dos troncos das vinhas, das videiras, dos bacelos ou das jovens árvores. E até outro tipo de plásticos que podem ser usados para mobiliário urbano, por exemplo. Do ecoponto à triagem, dos campos agrícolas à descontaminação. Neste ciclo da reciclagem, a regra de Lavoisier ganha um sentido reforçado. Está visto que neste mundo nada se cria e nada se perde e tudo se pode transformar. Mas este processo poderia ser ainda mais significativo se todos encarássemos a separação do lixo como prioritária. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que acompanhamos a longa viagem que os resíduos levam desde o ecoponto até um desfecho amigo do ambiente. E agora apresentamos-lhe o convidado do bilhete de identidade, o Ophiopogon, também conhecido como grama preta ou grama pelo de urso. Esta herbácea, muito usada na medicina chinesa, distingue-se por não suportar o pisoteio e pelos intrigantes frutos azuis. Veio da Índia, do Japão, da Coreia, muito comum em Portugal, utilizada nos jardins, sobretudo como planta de cobertura em zonas mais sombrias. Ela consegue resistir bem à ausência de luz e a solos bastante úmidos e até alagados, solos onde prefere viver. É uma planta herbácea, perene, que cresce até aos 20, 30 centímetros, muito resistente ao frio. A sua floração ocorre na primavera e depois, agora de inverno, uma característica que muita gente desconhece, mesmo tendo esta planta no jardim há muito tempo, é que forma uns belíssimos frutos azuis, uma cor muito invulgar para qualquer tipo de planta que eu conheça. Faz estas pérolas maravilhosas que podemos descobrir no emaranhado da planta. A semente que está no interior do fruto germina muito bem, pode ser semeada na primavera, mas a forma mais simples de propagar esta planta é por divisão. Portanto, podemos tirar os tufos fora, dividir e facilmente conseguimos propagar a planta. Prepare-se para encontrar animais que estão no topo da cadeia alimentar. Esta é a proposta para o Bionet de hoje, conhecer melhor a fauna selvagem portuguesa e salvar o urso. Boas pesquisas! Os ursos são animais extraordinários. Em tempos, o urso pardo fazia parte da fauna selvagem portuguesa, mas este site refere-se a uma organização que procura estudar e salvar o ameaçado urso polar. Libertar os ursos de cativeiros deploráveis e degradantes, nomeadamente em certos países asiáticos. Pretende-se o resgate e, se possível, o retorno à vida selvagem. Esta é a meta desta instituição e deste site. A fauna selvagem de Portugal é património natural de todos e representa uma riqueza ímpar. Dada a sua diversidade em termos europeus, este blog ajuda-nos a entender melhor essa riqueza e o que se faz para a conservar. E agora os bioíndices. Começamos com a habitual análise da qualidade do ar registada nas duas principais cidades do país durante a semana de 3 a 9 de julho. Tanto em Lisboa como no Porto, o índice apresentou-se médio na maior parte dos dias. No Porto, foi bom nos dias 3, 4 e 5. A capital registrou uma boa qualidade do ar no dia 3. Como já é habitual, o ozono e as PM10, as partículas finas ou inaláveis, marcaram presença durante toda a semana. A qualidade do ar das cidades analisadas foi afetada a partir do dia 6 de julho por poeiras oriundas do norte de África. A altura para o índice de vento e umidade relativa, 37 km por hora, foi a velocidade atingida em Faro. Em Lisboa não ultrapassou os 30 km por hora e no Porto chegou aos 26. O vento soprou fraco nas 3 cidades analisadas. A percentagem média de umidade relativa foi maior na Invicta, 59%, em Faro atingiu os 48% e na capital os 41%. Estas medições ocorreram durante a semana de 3 a 9 de julho.
longo dos 30 minutos deste Biosfera, a Alipor triou 800 toneladas de resíduos. Nesta meia hora foram produzidas 14.400 caixas de ovos e 16.500 garrafas de vidro. Nos plásticos, os 500 kg de PET resultam em fibra para 3.300 camisolas. Foram também separadas 10 toneladas de metal, suficientes para as necessidades de aço de 15 carros novos. Como vê, o Ecoponto é apenas o início de um longo e complexo ciclo de reciclagem. Propague esta ideia, pois se o fizermos, então sim, teremos um futuro cada vez mais verde. Pense nisso e seja bioativo. A agenda desta semana traz várias sugestões a não perder. 13º Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal, nos dias 24 a 28 de julho, em Lisboa. Em Vinhais, a Associação Tarabelo convida-o para o curso de Ecologia e Identificação de Libélulas e Libelinhas nos dias 13 e 14 de julho. Falar ciência a jornalistas é a proposta para os dias 10 a 19 de julho na cidade de Lisboa. Obtenha mais informações contactando a organização via e-mail. E assim nos despedimos. Consulte o nosso site para ver este e outros programas do seu interesse e fale com a equipa através do Facebook. Marcamos encontro aqui na próxima semana à mesma hora. Até lá, seja biopositivo.